الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neste curto espaço de tempo, gostaria de abordar um tema relacionado ao cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como do profeta sallallahu alaihi wasallam e as recomendações do Sharia. Portanto, o cumprimento das ordens e recomendações do Sharia. Vamos enfatizar em algumas práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam e terminarmos com consequências pelo inadimplemento destas ordens, pelo incumprimento dessas ordens. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão relacionado ao Sharia, que estamos aqui a dizer, recomendações do Sharia. Allah diz: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Nós colocamos-te no Sharia. Colocamos-te no Sharia. Portanto, siga este Sharia. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. E não siga os caprichos daqueles que não sabem. Se eu colocasse a questão aqui, o que é Sharia? O que é Sharia? Alguém pode dizer, é o Din, é seguir a norma do Sharia, a norma estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala e enfatizada pelo seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, antes de entrarmos neste tema, a definição do Sharia seria um sistema. Sharia é um sistema de lei islâmica que é baseado nos ensinamentos do Islã, que abrange vários aspectos da vida, falando concretamente da própria religião, da moralidade, da ética, justiça social, direito da família, direito comercial, direito penal. Todos estes aspectos fazem parte da Sharia, que é derivada de fontes do Islã, fontes islâmicas como o Corão e a Sunna. E a sua aplicação, não é taxativa, a sua aplicação é obrigatória, não é? Seguirmos aquelas orientações que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, não é, trouxeram para nós. Isto que é a definição de Sharia, e Allah está aqui a dizer: "Ja'alnaka ala Sharia". Nós te colocamos neste Sharia. Portanto, nós no Sharia temos ordens, somos incentivados a ter uma certa conduta. Na Sharia podem ser ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, podem ser ordens de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podem ser um incentivo à correção de uma conduta vindo de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o Corão está repleto dessas ordens. O Corão está repleto das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e na Sunna também vamos encontrar inúmeras ordens de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como o desencorajamento, não é, a praticar uma certa ação. Por exemplo, versículo que todos nós conhecemos: Aqimus salah wa atu zakah. É uma ordem.
não é? Uma ordem do Sharia. Aqimu salah, estabeleça o salah. Wa atu zakah, paguem o zakah. Wa ati'u rasul, la'allakum turhamun. E sigam o mensageiro para que possais ser abençoados, para que possais alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no outro versículo também como uma ordem, uma norma imperativa. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah diz: não entrem em casas alheias sem que peçais permissão e que sejam autorizados a entrar. É uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Casa alheia, casa que não é tua, não deves entrar. Vários outros aspectos podem ser extraídos aqui. Não entrar significa que você não pode nem sequer espreitar. Porque como é que você entra numa casa? Você entra através da tua visão. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama ju'ila al-idhn li ajli al-ayn", ou como qala alayhi salatu wassalam. A permissibilidade de entrar numa casa foi instituída por causa da visão, para você não ver o que está lá dentro. Portanto, o facto de dizer que eu não entrei na casa não quer dizer que você pode espreitar, porque se você espreitou, você já sabe tudo o que está lá dentro, estando lá dentro ou não, mas você já se familiarizou daquilo que está lá. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez viu um sahabi a espreitar dentro da sua casa através de um buraco na parede da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês já foram para Medina, onde está o mimbar do profeta sallallahu alaihi wasallam, do lado oposto é o quarto onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está enterrado. Era o quarto da Aisha radiallahu anha, a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta estava lá, um sahabi esteve a espreitar na casa do profeta através de um buraco. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eu soubesse que você estava lá a espreitar, eu iria furar o teu olho com o meu pente. Innama ju'ila al-istidhan li ajli al-basar ou li ajli al-ayn. Foi instituído o pedido de permissão de entrar na casa por causa da tua vista. Portanto, você se está na porta a pedir licença para entrar na casa, você não pode espreitar para dentro da casa. Este é um adab que Allah diz depois no versículo do Coran. O adab que o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu e a ordem do Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Não entrem em casas alheias sem que peçam permissão e sejam concedidos esta permissão para entrar nesta casa alheia. Outra ordem do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah ordena-nos a averiguar aquela informação que nos chegam. Há vezes em que nós agimos porque alguém nos contou e você logo vai agir. Você não ouviu outra parte. Você nem sequer averigou direito ou contraditório. Tudo isso o Sharia já estabeleceu há muitos anos atrás, que nós podemos pensar que é uma indicação, a adoção de uma conduta que vem do Ocidente. Não, o Sharia já instituiu estas condutas já há muitos anos com a vinda do Islã. Allah diz, por exemplo, hoje, sexta-feira: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Ó fiéis, quando fordes chamados à oração da sexta-feira, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. É uma norma imperativa. Allah diz: apressai-vos a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَرُوا الْبَيْعَ. Abandonai as vossas transações comerciais. Alguém poderá dizer: olha, aqui Allah só diz para abandonar as transações comerciais. Não, aqui não é só abandonar as transações comerciais, abandonar tudo que não leva até o Jumu'ah. É o que o Coran está aqui a dizer. É uma norma, é uma ordem, as ordens do Sharia, as recomendações do Sharia que nós estamos aqui a mencionar. O propósito é chegar para uma norma específica, mas estamos aqui a trazer vários exemplos. Allah diz: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Allah diz a forma de tratamento que nós temos de ter para com órfãos, a forma de tratamento que nós temos de ter para com os pedintes. Allah diz que nós temos de ter uma certa postura para com essas pessoas. Portanto, estes são alguns de vários versículos do Coran que nós podíamos trazer para mostrar, não é, as normas que o Coran traz. Nós vamos encontrar essas normas no Coran, assim como nos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sunnah. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. E nota a narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا
قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن وافق قوله قول الملائكة. Aquele que disser o Rabbana lakal hamd, no mesmo momento em que os anjos disserem, em que os anjos dizem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi", os seus pecados anteriores serão perdoados. No primeiro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha ammana al-qari", se o imam, completando outro hadith do Tirmidhi, "Idha qala al-imam ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin", quando o imam disser esse versículo do Surah Al-Fatiha, o profeta diz: "Faqulu amin", ou "Fa'aminu". Faqulu amin, digam amin. É o que nós temos que dizer amin. Nós ouvemos muitas pessoas neste momento não dizem amin. Não dizem amin. E digo: olha, eu sou seguidor de Madhab Hanafi, então não tenho que dizer amin. Ou digo no íntimo. Não existe isso. Não existe nenhum madhab de dizer amin no íntimo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz faqulu, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz idha qumta ila salat fakabbir, quando você começa a salat, faça takbir. Não é só levantar as mãos, fazer no íntimo, é pronunciar verbalmente. Então, é verdade que há aqui opiniões diferentes na interpretação desta norma que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos apresenta. Uns dizem que o amin deve ser bil jahr, deve ser em voz alta, amin, porque temos o hadith onde o sahabi diz, quando o imam dizia wala dhalin no salat, as pessoas diziam amin, que o teto do masjid abanava. Tendo em conta, vamos aplicar este hadith no tempo e no espaço. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o masjid não era como o nosso, era masjid de palha, o teto era palha de tamareiras. Portanto, o masjid era baixo, por isso nós vamos encontrar no hadith de Ibn Abbas a instituição do banho da sexta-feira. Este hadith vai nos aclarar ainda mais. O masjid era pequeno, o teto estava bem próximo, as pessoas trabalhavam, pessoas estavam a transportar mercadoria, uns estavam nas suas machambas, então vinham diretamente ao masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez saiu para o masjid, sentiu um cheiro não agradável. Então o profeta diz: "Ayuhan nas, idha ataytumul jum'ah faghsilu", ou kama qala alayhi salatu wassalam. Aqui o profeta justificou por que foi instituído o banho da sexta-feira. Aqui no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo faqulu, digam amin. Um imam diz que o amin deve ser baixo, outro diz que deve ser alto. Não é no íntimo, não é amin no íntimo. Você não diz amin, porque no íntimo, o íntimo não fala. O íntimo não fala. Você diz faqulu, existir uma articulação, existir um movimento labial, o movimento da língua, que diga amin. É o que você tem que fazer. Não é silencioso. Você faz salat ao lado de um irmão que diz segue o madhab hanafi e ele não diz amin. Está? Quando você pergunta, diz, não, eu disse no íntimo. Não é para dizer no íntimo. O íntimo não diz. O íntimo é niya. A intenção é no íntimo. Onde o Sharia diz, diga, fale, então aí nós temos que falar. A diferença aqui é dos imãs, Imam Shafi e outros imãs, outros três dizem que o amin deve ser em voz alta, enquanto que o Imam Abu Hanifa deve ser em voz baixa. Só voz baixa, não silencioso. É a interpretação que alguns, não é, trazem, não porque levaram isso da Sharia. Má interpretação ou má percepção, porque a explicação do Sharia está patente, está clara. Era um exemplo que não era o propósito entrar em detalhe nisso, mas estamos aqui a mostrar ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta diz, amsik alayka lisanak, é uma ordem onde o profeta esteve a aconselhar alguém, la tasubbul amwat, não insultem, não falem mal dos vossos falecidos. O profeta diz, iyakum al-hasad, abstenham-se da inveja, fa inna al-hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab, porque a inveja devora as boas ações da maneira como o fogo devora a lenha. É uma recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wadhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Profeta, abstenham-se da suspeita, porque muitas das vezes esta suspeita leva ao pecado. O profeta diz, fa inna dhanna akdhabul hadith, porque a suspeita é a mais falsa de todas as falas. Você suspeita, chega a uma conclusão, enquanto a verdade é outra. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, temos que abster-se da suspeita. Falando de normas do Sharia, normas e recomendações do Sharia, eu gostaria, neste curto espaço de tempo, mencionar uma norma que hoje é muito desleixada, que é muito negligenciada, que é quando as pessoas até são chamadas
a correção daquela norma, vemos que há uma renitência, vemos que algumas pessoas até se consideram inferiores por alguém lhes chamar a atenção para aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou. Não estou a falar senão daquilo que é negligenciado, que é extremamente importante na Sharia, conforme disse, há uma penalização, há uma sanção, de forma correta, há uma sanção pelo incumprimento desta norma. Esta norma não é senão o alinhamento e endireitamento das nossas filas. Hoje nós falamos de conflitos, falamos de confusão na umma, falamos que os muçulmanos não se entendem, o problema está nos álimos, os álimos são isto e são aquilo. Esquecemos um ensinamento extremamente importante do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele fez menção às nossas divergências. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que vem em vários livros de Sunnah, Sahih Sita todo ele mencionou este hadith. E todos os outros, muitos outros livros da Sunnah fazem menção desta grande Sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para não falar dos versículos do Corão que incentivam endireitarmos a fila, Allah jura no Corão, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer, jura pelos enfileirados, aqueles que enfileiram-se alinhadamente. Allah elogia essas pessoas, falando dos anjos. Allah diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, "Alá tasufuna kama tasufu al-malaikatu inda rabbiha", vocês não vão se formar da maneira como os anjos se formam diante do seu Senhor. Então, os companheiros perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa kayfa tasufu al-malaikatu inda rabbiha?" O mensageiro de Allah, como é que os anjos se enfileiram diante do seu Senhor? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eles se completam uma fila após outra, eles completam as filas. Hoje nós negligenciamos este aspecto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, "La tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ou baina qulubikum." Vocês devem endireitar as vossas filas no salat. Se não fizerem, Allah irá criar desunião entre vós. Allah vai criar desunião nos vossos íntimos, nas vossas caras. Allah vai criar essa desunião, não é? Esse desentendimento entre vós quando vocês não endireitarem as vossas filas. Como tem sido esta sunnah em nós? Se nós alinhamos, um está à frente, o outro está atrás, simplesmente cumpre, vê esta fila, e quando alguém chega, não endireita, a fila toda fica completamente torta. Mas este é um grande sunnah. E o Corão tem vários versículos. Allah fala das pessoas estarem completamente alinhadas. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. No dia de Qiyamah, o cenário será este. يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. Jibril, os anjos todos estarão enfileirados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas todas estarão nesta situação. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou bastante, e Umar radiallahu anhu, quando era khalifa, como imam, ele não começava a salar até que fosse informado que as pessoas estavam endireitadas. Ele delegava as pessoas no primeiro safo, no segundo safo, e assim sucessivamente, um fosse à esquerda, outro à direita, para ver se as filas estavam endireitadas. Só depois de ser informado que as pessoas todas estão endireitadas, aí ele começava o salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a mesma coisa. Umar foi depois, viu o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizava tanto. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizava indivíduo por indivíduo, ver se estavam completamente alinhados, e depois o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciava o salah. O hadith menciona até que o profeta se apercebeu que nós já havíamos entendido a importância de estar alinhados, a importância de estarmos enfileirados. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam já fazia o salah sem ter que observar atentamente esta questão, porque os sahabas já haviam percebido. Vamos encontrar um hadith no Muslim, narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Ele viu alguém na fila que estava um pouco para trás, não estava alinhado, não estava endireitado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Taqaddamu fa'atimmu bi." Viu alguém? O hadith pode ser interpretado: tinha um lugar, alguém estava atrás, não ocupou aquela fila de frente, ou não estava na linha, estava um pouco mais
para trás. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: taqaddamu fa'timmu bi. Venham para frente e completem as primeiras filas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ainda no outro hadith que nós podemos ver narrado por vários outros colecionadores de hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção a esta situação. Várias narrações. Só sufufakum, endireitem as vossas filas. Fa inna taswiyata saf min tamam as-salah. Subhanallah. Sabíamos disso? Fa inna taswiyata saf min tamam as-salah. O endireitar das filas faz parte da perfeição do Salah. O endireitar das filas faz parte da perfeição do Salah. Você sabe que no Salah, Shaitan vem no Salah? O Shaitan vem quando a pessoa está a fazer o seu Salah. Aquele espaço que você deixa, não liga, não junta com o seu irmão, é por onde o Shaitan passa. E o hadith menciona, existe um Shaitan chamado Khinzab, ou dizer Khinzib, duas narrações. Que o trabalho deste Shaitan, não é? Uns dizem Shaitaninho, o trabalho dele é de atrapalhar as pessoas. O trabalho dele é de criar confusão na mente das pessoas quando está no Salah. Ele vem e diz: recorde-se disso, recorde-se daquilo, lembra o que você está a fazer. Há vezes em que nós começamos a fazer Salah, lembramos da coisa que nós tanto estávamos a procurar e não conseguíamos recordar. Mas quando começamos a Salah, logo lembramos: eu deixei chave de tal sítio. Por quê? O Shaitan é que veio lá te recordar para você ficar completamente desatento no seu Salah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa inna taswiyata saf min tamam as-salah. Nota a narração vem do Sahih al-Bukhari, min iqamati as-salah. E o hadith que nós falamos aqui, na autoria de Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu, ele disse: eu escutei o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Vocês devem endireitar as vossas filas. Se vocês não fizerem isso, Allah vai criar desavença entre vós. Conflito. Você vê o teu irmão, não sabe qual é o motivo, mas você não gosta dele. Falou algo que não te agrada, você já não gosta dele. Você detesta ele. Encontra com ele, virou o caminho. Nem sequer faz salam. Você nem sequer entende qual é o problema. O problema pode estar a sair daqui, do nosso sofá. O problema dos conflitos que nós enfrentamos pode estar a partir deste momento do salat, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: min tamam salat, o endireitar da fila faz parte da perfeição do salat. Um hadith de Bara bin Azib radiyallahu anhu, onde diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. Subhanallah, isso está completamente claro. Hadith de Abu Daud. O profeta saía de um lado para o outro lado a certificar a fila. Se a fila está endireitada, se está perfeita. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o hadith menciona: yamsahu sudurana wa manakibana. O profeta encostava os nossos peitos e ombro, não é, para que as pessoas juntassem os seus ombros, para que as pessoas juntassem, não é, ombro com ombro, estarem próximas umas das outras, para não deixar espaço do Shaitan passar e fazer com que as pessoas esqueçam o número do rakat ou ficar completamente negligente, porque ele se envolve noutra atividade. O seu pensamento vai para outro lugar, ele simplesmente está lá, mas não tem vida ao seu salat. Quantos hadiths não falam, não é, que as pessoas estão a fazer salat, mas não fizeram salat? Hadith do Tirmidhi de Khalad bin Rafi, aquele hadith de Khalad bin Rafi, onde o sahabi fez salat. Obviamente que este hadith fala do ta'dil al-arkan, mas ele fez salat e o profeta disse para ele, quando ele terminou o salat: salli fa innaka lam tusalli. Faça salat porque tu não fizeste salat. Ele disse: eu escutei o profeta dizer isso, que eu não fiz salat. Eu repeti salat. Veio e cumprimentou outra vez o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: salli fa innaka lam tusalli. Faça salat porque tu não fizeste salat. Ele fez 3 vezes. O profeta, cada momento que ele fazia, dizia: salli fa innaka lam tusalli. Faça salat porque tu não fizeste salat. Ele diz: allimni ya Rasulallah, la uhsinu ghayra hada. O profeta, ensina-me então. Eu não sei fazer salat além desta forma que tu viste fazer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: idha qumta ila salat fakabbir waqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. E o profeta diz: واصنع في صلاتك كلها. Faça desta forma no teu salat completo.
O que o profeta esteve aqui a dizer? Quando quiseres fazer salat, faça takbir, e eu tenho repetido isso constantemente, sempre que falamos. Quando o nosso salat começa no takbir, takbiratut tahrima, fakabbir, uma ordem, uma norma imperativa, não é? As ordens e as recomendações do Sharia, fakabbir, faça takbir, e temos dito sempre, e depois de eu ter falado de uma vez, apareceu um senhor dos seus 60 e tal anos, disse: Sheikh, este tempo todo eu não sabia que eu tinha que dizer takbir. Ele o que fazia? Levantava as mãos, o imam diz Allahu Akbar, ele levantou as mãos e cruzou. Não começou o salat. Não começou. Porque o profeta diz fakabir, diga Allahu Akbar. Se você não disser Allahu Akbar, o teu salat não começou. O teu salat não? Wallahi não começou. Então você está a fazer o quê? Você não espera ser perguntado no dia de Qiyamah por que não rezou? Por que não fez salat? Você não fez salat porque você não sabe, não aprendeu, não foi atrás. Isso é unânime. Não há tal imam diz sim, tal. Não, isto é unânime. Todos a imã são unânimes. Se não disser o takbir, se não disser, não existir este movimento, não se diz no coração. Não, a única coisa que está no coração é niyah. Não há nawaitu an usalli rak'atayn al-fajr. Não há. Porque se você mesmo disser na hora do fajr verbal rak'atayn zuhur, enquanto na tua mente está fajr, o teu salat está correto. Mas aqui é dizer Allahu Akbar. Ulamás dizem, vão ao ponto mais baixo que você próprio consiga escutar. Não é necessário que grite, que você próprio consiga escutar e haja este movimento labial. Você tem que aprender e você deve fazer isso. Portanto, é uma norma. É uma norma. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a nos ensinar, no hadith que eu acabei de mencionar, aquilo que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos o hadith da Abu Daud, que também gostaria de partilhar. O tempo não nos permite. São vários outros aspectos que nós podíamos aqui mencionar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam falando do sof, esse alinhamento que estamos aqui a mencionar. Duas pessoas estão a fazer salat. Como é que deve ser o procedimento? Como é que nós temos de nos posicionar? Nós vemos várias pessoas a posicionarem-se, duas pessoas estão a fazer salat em jamá, uma pessoa à frente e outra pessoa atrás. Não é correto. A forma correta de se posicionar quando duas pessoas estão a fazer salat em congregação é na mesma linha. Ambos na mesma linha. E este hadith Imam Bukhari trouxe claramente, né? As duas pessoas deverão estar na mesma linha. O hadith de Ibn Abbas, onde ele passou a noite na casa da sua tia Maimuna, com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta levantou para fazer salat, ele parou do lado esquerdo do profeta. O profeta moveu-lhe do lado esquerdo para o lado direito. Aprendemos em primeiro lugar, quando duas pessoas estão a fazer salat, o imam fica ao lado esquerdo, o ma'mum, quem está a seguir o imam, fica do lado direito. Segundo aspecto, ficam na mesma linha. Ninguém fica à frente e ninguém fica atrás. É verdade que existe uma opinião no madhhab Imam Abu Hanifa, que é de Imam Muhammad. Imam Abu Hanifa com o Imam Abu Yusuf, que chamam-se Shaykhan, esses dois são da mesma opinião. De Imam Abu Hanifa, as pessoas ficam na mesma linha. Ninguém fica à frente, ninguém fica atrás. Imam Muhammad que diz que existe essa diferença, mas o hadith está claro, e todos os imãs eram seguidores do hadith, o hadith está claro, onde ambas pessoas ficam na mesma linha. A diferença é que o imam fica do lado esquerdo e o ma'mum fica do lado esquerdo. Ou direito, desculpa. O imam do lado esquerdo e aquele que está a seguir o imam fica do lado direito. Esta é a recomendação. Este é o cumprimento da norma que estamos aqui a falar, o cumprimento da norma do Sharia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isso. O Ibn Abbas estava no seu lado esquerdo, o profeta tirou-lhe do lado esquerdo e colocou no lado direito. E os livros de fiqh mencionam isso. Neste hadith vem essa explanação clara das escolas. Portanto, o hadith, por mais que dissemos que eu sigo um certo madhhab, mas aqui temos o lado de Imam Abu Hanifa, o outro lado de Imam Muhammad, Imam Abu Hanifa com Imam Abu Yusuf. Esta posição que segue-se aqui a letra do hadith como deve ser, e as pessoas deverão estar, não é, seguindo desta mesma maneira. Portanto, quando se tratar, não é, de duas pessoas a fazer salat, nós já sabemos e nós vemos que é comum. Temos tentado a transmitir isso várias vezes, mas as pessoas não estão lá.
para aprender, deixam de seguir uma sunnah. Assim como as pessoas não estão para aprender, estão simplesmente apressadas e há coisas que você está a fazer, não é? Há coisas que você está a fazer está errado. O único dia que você tem de sentar para aprender é sextas-feiras, porque você não tem um professor que vai te ensinar na sua casa. Apesar do conhecimento, a busca de conhecimento ser obrigatório para curso de inglês, você até paga alguém, sai do trabalho, fim do dia, vai para a escola de inglês e diz que tem memória fraca quando é para memorizar surat, mas em inglês você aprende e consegue memorizar todas as palavras. Por quê? Porque você vai ter salário aumentado. O salário vai ser alto porque também fala inglês. No currículo vem, também fala inglês. Mas aqui você está a esquecer, tem um propósito. E o primeiro aspecto é o salah. أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته. Mas você não começou o salah. Como é que você não começou? Você diz, mas eu como não comecei? Como é que eu não fiz? Porque você está onde? Você diz, eu estou atrás do imam até, no primeiro saf. Mas você não começou o salah, não fez takbir nunca. Você só levantou as mãos e cruzou. Não começou o salah. E o hadith menciona que quando o servo termina o seu salah, aquele salah que não foi aceito, o salah é embrulhado num pano preto e é lançado na cara daquele musalli. Situação de qual é a vida que existe no nosso salah. Prezados irmãos, nós temos que ter em consideração este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo a primeira ação a prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta diz: se este salah estiver perfeito, todas as outras ações estarão perfeitas. Todas as ações estarão perfeitas. E se o salah não estiver perfeito, nada estará perfeito. E para este salah estar perfeito, temos outro incentivo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são os sunnat que nós fazemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é um sunnah que nós negligenciamos. No dia de Qiyamah, este nosso salah será trazido perante Allah. Allah vai dizer, teu salah não foi válido, estava incompleto. Vejam do sunnah dele. Tem algum sunnah que ele fez? Tem. Completa neste fardo. E assim sucessivamente, o salah poderá estar perfeito. Nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nas normas de Sharia, o primeiro aspecto. É verdade que enfatizamos aqui a questão da forma de endireitar as nossas filas, mas nós temos que ter em consideração, no cumprimento das ordens e das recomendações do Sharia, número 1 é o nosso salah. E o salah começa com takbir. O salah não pode ser despachado. Ta'dilul arkan é wajib, é fard para todos a imma. Se o ta'dilul arkan não for observado, o salah não será válido. O que significa ta'dilul arkan? A cada parte fard no salah deve ser feito adequadamente. Quantas pessoas, quando voltam do ruku, voltou do ruku, logo está aí para a sajda. O calma aqui não existe. O salah dele foi assentada entre os dois sajdas. Levantou, fez sajda, sentou e foi de novo para a sajda. Não existe este intervalo. Aquilo conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, nakratudik, o bater o sajda como se fosse um galo a picar os grãos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou esta prática. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq e faça com que sigamos na íntegra as normas do Sharia, as normas imperativas do Sharia e as recomendações que este mesmo Sharia traz. As normas podem ser de Allah e do seu mensageiro, sendo normas imperativas, assim como recomendações do Sharia vindo de Allah subhanahu wa ta'ala e vindo do seu nobre mensageiro Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.